Polícia Federal desencadeia a Operação Hora da Verdade contra suposto esquema golpista dos aliados de Jair Bolsonaro. Minuta do golpe foi encontrada na sala que o ex-presidente ocupava na sede do Partido Liberal. Criminosos passaram a utilizar um programa de computador para invadir contas bancárias e tirar dinheiro do país. O mundo fechou o mês de janeiro com mais um recorde de temperatura. Governo divulgou regras e datas para pagamentos do programa Pé de Meia, que quer manter os alunos na escola. Suprema Corte dos Estados Unidos começou a analisar se o ex-presidente Donald Trump poderá disputar as próximas eleições. Israel não economiza artilharia e mata até crianças em Rafah, na faixa de Gaza, onde vivem milhares de palestinos que tentam escapar da guerra. E uma receita para idosos recuperarem a intensidade da juventude pode estar em um simples jogo de tênis. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal desencadeou hoje a Operação Hora da Verdade contra um suposto esquema golpista dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF encontrou a minuta do golpe na sala do ex-presidente na sede do PL, o Partido Liberal. Jair Bolsonaro já entregou seu passaporte. Vamos ao vivo a Brasília, onde está a repórter Jaqueline Fonseca, para saber mais detalhes do que aconteceu hoje no país. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueto, Beatriz e a todos que acompanham o Jornal das 22. Essa operação da Polícia Federal, deflagrada nesta quinta-feira, mira uma suposta organização criminosa instalada na alta cúpula do governo federal durante a gestão de Jair Bolsonaro, que buscava consumar um golpe de Estado. 33 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão e 48 medidas restritivas diversas à prisão foram cumpridas aqui no Distrito Federal e mais 9 estados. Entre os alvos estão ex-assessores e ministros de Jair Bolsonaro, além do próprio ex-presidente, que teve que entregar o passaporte. Bolsonaro estava na casa dele em Angra dos Reis quando recebeu a Polícia Federal hoje cedo por volta das 7 da manhã. O passaporte do ex-presidente estava aqui em Brasília e, segundo o advogado da família, Fábio Weingarten, o passaporte já foi entregue à Polícia Federal por volta do meio-dia. Uma das medidas restritivas que Bolsonaro deverá cumprir é não manter nenhum tipo de comunicação com qualquer um dos outros investigados. Lá em Angra dos Reis, Bolsonaro estava com um dos assessores, que também é alvo dessa operação, e, segundo Fábio Weingarten, este assessor já deixou o local. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre as pessoas que foram presas estão o ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordem do ex-presidente, o coronel do Exército Bernardo Romão Correia Neto e o major das Forças Especiais do Exército, Rafael Martins de Oliveira. Também foram alvo desta operação deflagrada hoje o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, depois ministro da Defesa e também candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro na eleição passada, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi comandante do Exército e depois ministro da Defesa, o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha e que teria aderido a essa ideia do golpe, além do general Augusto Heleno e também do ex-ministro Anderson Torres, que atuava na Justiça e Segurança Pública. Também foi alvo dessa operação Valdemar da Costa Neto, presidente do PL.
Valdemar da Costa Neto era alvo de um mandado de busca e apreensão, mas quando a Polícia Federal chegou ao endereço dele, localizou uma arma com documento irregular e também uma pepita de ouro sem documentação. Por isso, o presidente do PL foi preso. Segundo a Polícia Federal, os investigados se dividiram em 6 núcleos para consumar esse golpe de Estado e fazer a população desacreditar do processo eleitoral. Havia um núcleo para desinformar sobre as eleições e atacar o sistema eleitoral, um outro núcleo para incitar militares e apoiar as ações golpistas, além de um núcleo jurídico que buscava balizar as ações e elaborar um decreto para a instalação do golpe de Estado. A operação de hoje foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, com base em provas colhidas pela Polícia Federal em outras operações. Uma das fontes de informação foi o coronel Mauro Cid, preso em uma operação contra fraudes no cartão de vacinação. A polícia localizou mensagens com Mauro Cid, onde Marcelo Câmara pede orientações sobre os locais das manifestações e sobre a garantia de apoio das Forças Armadas. Em outra conversa, Rafael Martins e Mauro Cid discutem sobre valores para trazer para Brasília pessoas do Rio de Janeiro. Sobre a minuta do golpe, encontrada na casa de Anderson Torres durante a operação da Polícia Federal após o 8 de janeiro, o assessor de Bolsonaro, o coronel Marcelo Câmara, comenta uma matéria enviada por Cid e diz que não vê gravidade no assunto, pois o documento não seguiu porque poderia não ter amparo jurídico. Essa é a verdade, diz ele. A fala deixa claro que o documento foi discutido no alto escalão do governo federal. Em um áudio transcrito, Mauro Cid revela que o então presidente Jair Bolsonaro estava sendo pressionado por nomes do agro, inclusive parlamentares, para tomar medidas mais drásticas. Cid também afirma que Bolsonaro deveria manter a linha do que foi discutido com os comandantes e que o ex-presidente mexeu no decreto, tornando o texto mais direto. Em outro trecho, a decisão do ministro Alexandre de Moraes detalha conversas entre Mauro Cid e Bernardo Romão Correia que apontam a adesão de militares de alta patente ao golpe. O Exército Brasileiro informou em nota que acompanha essa operação e está prestando todas as informações necessárias às investigações. Já a Marinha informou que não se manifesta sobre processos em curso e reafirma que pauta a conduta da instituição observando a legislação vigente. A defesa do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que não há fato relevante algum e que a pedra de ouro apreendida tem baixo valor e não configura delito. A defesa de Valdemar da Costa Neto afirmou ainda que a arma apreendida é registrada, tem uso permitido e que pertence a um parente próximo de Valdemar e disse ainda que a arma foi esquecida no apartamento dele há vários anos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que cumpriu a decisão ao entregar o passaporte e afastar o assessor que é investigado dele. E, além disso, um texto que seria um discurso para anunciar o golpe teria sido encontrado pela Polícia Federal na sede do PL. Sobre isso, Fábio Weingarten, que é advogado da família, disse que se trata de um texto apócrifo que não condiz com as tradicionais reconhecidas falas e frases do presidente e afirmou também que não há limite sobre a vontade de tentar trazer o presidente para um cenário político com que ele jamais concordou. A defesa de Anderson Torres afirmou que só vai se manifestar após uma avaliação minuciosa da situação atual. Eu também busquei o advogado de Felipe Martins, mas não tive resposta. E os demais citados, eu não consegui contato com a defesa. Já já eu volto para falar sobre a repercussão dessa operação aqui em Brasília hoje. E a Polícia Rodoviária Federal fez um alerta sobre golpes aplicados por criminosos usando o nome da corporação. Os bandidos enviam falsas mensagens cobrando o pagamento de multas. A Polícia Rodoviária Federal fez um alerta, pois criminosos estão usando o nome da corporação para aplicar golpes. Segundo a PRF, os bandidos enviam falsas mensagens de cobrança de pagamento de multas.
Uma delas vem via e-mail e o valor da cobrança está em um QR Code, que custa quase R$2.000 da multa. Segundo o porta-voz da PRF, José Hélio Machado, o golpe tem sido aplicado no Brasil inteiro e a corporação soube da ação criminosa através de redes sociais e denúncias. A recomendação é que os proprietários dos veículos desconsiderem os e-mails e busquem os canais oficiais para conferirem as autuações e as multas. Os incêndios no Chile continuam causando danos irreparáveis ao país. Até o momento, 130 pessoas morreram. E os prejuízos no país já ultrapassam US$ 1 bilhão, o equivalente a quase 5 bilhões de reais. Após a série de incêndios que parece não ter fim, o Chile calcula danos em 3 setores do país: de habitações, na infraestrutura das cidades e no funcionamento das empresas, que causou um aumento sobre o custo fiscal do país e impactou o índice de atividade econômica mensal, responsável por traduzir a atividade de diferentes setores da economia em um mês. Alguns especialistas dizem que será preciso de US$ 481 milhões para reconstruir somente casas afetadas. E os custos totais superariam US$ 1 bilhão. Os estragos deste ano já são maiores do que os registrados nos incêndios de 2023 e 2017. Mais de 40 mil pessoas foram afetadas e pelo menos 15 mil casas foram danificadas. Na questão de mercado, as consequências financeiras da catástrofe climática serão maiores na agropecuária e no turismo, principalmente pelas interdições realizadas na província de Valparaíso, onde estão os principais destinos turísticos do país. O Ministério da Educação divulgou as regras e o calendário de pagamento do programa Pé de Meia, que era fornecer incentivo financeiro para estudante do ensino médio. 2 portarias com o assunto foram publicadas na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira. Um dos objetivos principais desse novo programa de incentivo à educação do governo federal está em combater a evasão escolar no ensino médio e diminuir a desigualdade no acesso à universidade e ao mercado de trabalho. Pelo programa, o governo pretende pagar até R$ 9.200 para os alunos que concluírem os estudos. A expectativa do MEC é que o programa Pé de Meia atinja cerca de 2,5 milhões de estudantes. Para um melhor entendimento, o MEC informou que o benefício será pago por etapas, da seguinte forma. A primeira forma de se conseguir um recebimento é efetuando a matrícula, que será pago um valor anual de R$ 200. Com a matrícula feita, o aluno precisará também demonstrar frequência na escola, que será pago um valor de R$ 1.800. A exceção será para este ano, quando o benefício será pago em 8 parcelas, totalizando R$ 1.600. Com o tempo, matrícula e frequência, o aluno que concluir o ano recebe um valor de mais R$ 1.000. E, por fim, existe ainda um incentivo para quem prestar a prova do Enem, que será pago uma parcela única de R$ 200. De acordo com a portaria publicada pelo MEC, para o aluno fazer parte do programa Pé de Meia, é necessário estar matriculado no ensino médio em um colégio público ou fazer parte do programa para a educação de jovens e adultos, o EJA. Além disso, o aluno precisa ter entre 14 e 24 anos e sua família inscrita no cadastro único. Em caso de retorno após abandono ou reprovação, o governo informou que só pagará o benefício uma única vez para cada série do ensino médio. Serão desligados do programa os alunos que optarem por abandonar o Pé de Meia voluntariamente, que não estiverem mais dentro dos critérios de elegibilidade como idade e inscrição no CadÚnico, que reprovaram de ano 2 vezes consecutivas, que abandonarem os estudos por mais de 2 anos e que cometeram qualquer tipo de fraude ou irregularidade. Para este ano, segundo a portaria do MEC, o governo irá analisar as informações contidas no CadÚnico no dia 10 de fevereiro.
Além disso, estarão aptas as matrículas de estudantes no ensino médio transmitidas pelas instituições de ensino até o dia 8 de março. E veja a seguir as repercussões sobre a operação da Polícia Federal contra um suposto esquema golpista liderado por aliados do ex-presidente Bolsonaro. E ainda, criminosos passaram a utilizar um programa de computador para invadir contas bancárias e tirar dinheiro do país. O presidente Lula disse hoje que não há dúvidas sobre a participação de muitas pessoas em um esquema para tentativa de golpe de Estado no Brasil, praticado por membros do bolsonarismo. Vamos voltar a Brasília ao vivo para ouvir a repórter Jaqueline Fonseca sobre a repercussão da operação da Polícia Federal chamada A Hora da Verdade. Jaqueline? Jaqueta, essa operação que investiga uma suposta organização criminosa instalada na alta cúpula do governo federal durante a gestão de Jair Bolsonaro para tentar dar um golpe de Estado realmente repercutiu muito aqui em Brasília ao longo do dia. Logo cedo, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, soltou uma nota que disse que essa se trata de uma ação insensata, encabeçada por uma minoria irresponsável que previa impor um estado de exceção e prisão de autoridades democraticamente constituídas e que agora cabe à Justiça o aprofundamento das investigações para a completa elucidação desses graves fatos. O senador Humberto Costa, do PT, afirmou que enviou para a Procuradoria-Geral da República um pedido para que se investigue a participação do PL para essa tentativa de golpe e, caso isso seja confirmado, Humberto Costa disse que vai requerer a cassação do registro do partido. Já o senador Hamilton Mourão, que foi vice-presidente de Jair Bolsonaro, usou o plenário do Senado para criticar a operação. Vamos conferir. Lamentavelmente, nosso país vive uma situação de não normalidade. E se as pessoas responsáveis e sérias não se reunirem para avaliar, diagnosticar e denunciar o que está acontecendo, não tenho a mínima dúvida que nós estamos caminhando para a implantação de um regime autoritário de fato no país. O que se vislumbra nessa onda de prisões e apreensões deflagrada hoje é a intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista, desqualificando, portanto, toda e qualquer forma de protesto contra o estado de coisas que, até 2016, tinha se instalado no Brasil sob a tutela da corrupção e hoje, lamentavelmente, sob o arbítrio da nossa Suprema Corte. A senadora Elisiane Gama, que foi relatora na CPMI do 8 de janeiro, também comentou essa operação e disse que parte dos fatos que vieram à tona nessa operação já tinham sido trazidos no relatório da CPMI e também destacou que parte dos investigados dessa operação foram indiciados no relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Entendo que é uma investigação e uma operação robusta que atinge aí alvos importantes da política brasileira e também da ala militar. E nós precisamos estar acompanhando com muita serenidade, claro, com muita responsabilidade. A operação também, é bom destacar isso, ela é importante porque ela fecha um cerco contra figuras chaves, cujas investigações, inclusive, apontam que outros responsáveis, e que eu acredito que também possam ser atingidos em outro momento, foram responsáveis por essa engenharia que se deu para a construção do 8 de janeiro. Já Bia Kicis, do PL aqui do Distrito Federal, disse que essa operação é uma perseguição política para desmantelar a direita no Brasil. A ação da PF de hoje é claramente uma ação política. O que eles querem é desmantelar a direita e, para isso, eles querem até destruir o maior partido de direita do Brasil.
Tudo isso para depois prender o Bolsonaro. Olha que com essa ação de hoje, incluindo o presidente Valdemar, com a história de uma arma que nem era dele, registrado o nome do filho, o presidente do maior partido vai ficar impedido de se comunicar com o presidente Bolsonaro, que é a maior força política do PL. E em ano eleitoral, em que o PL pretende fazer prefeitos, vereadores, é isso que eles querem impedir, acabar com a direita, como eles diziam lá, né? Eles querem acabar, eliminar o bolsonarismo. O presidente Lula também comentou essa operação. Logo cedo, o presidente disse durante uma entrevista que todos aqueles que atentaram contra a democracia devem responder pelos crimes, mas desejou que Jair Bolsonaro tenha a presunção de inocência que ele não teve. Obviamente que tem muita gente envolvida, eu acho que tem muita gente que vai ser investigada, porque o dado concreto é que houve uma tentativa de golpe, houve uma política de desrespeito à democracia, houve a tentativa de destruir uma coisa que nós construímos há tantos anos, que é o processo democrático, e essa gente tem que ser investigada. Nós queremos saber quem é que financiou, nós queremos saber quem é que pagou, quem é que financiava aqueles acampamentos, sabe, para que a gente nunca mais permita que aconteça o ato que aconteceu no dia 8 de janeiro. O que eu acho é que eu quero que o seu Bolsonaro tenha a presunção de inocência que eu não tive. O que eu quero é que seja investigado, que seja apurado. Quem tiver responsabilidade pelos seus erros, que pague os seus erros. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos dessa operação aqui em Brasília. Certamente novos fatos surgirão e você segue informado aqui na RIT TV. Vamos falar sobre criminosos brasileiros que criaram e exportaram um vírus que desvia transferências em mais de 60 bancos. A fraude virtual passava despercebida até o início deste ano, segundo a equipe de pesquisa do antivírus Kaspersky. O programa invasor malware, chamado de Coyote, é distribuído por e-mail e simula um pacote de atualização do Windows, chamado de Squirrel, acionado quando o arquivo enviado da mensagem é aberto. O ataque visa computadores pessoais usados em empresas e repartições públicas. É o que os técnicos chamam de trojan bancário, em referência ao cavalo de Troia usado pelos gregos para ultrapassar as muralhas inimigas. O vírus usa uma estratégia de instalação por fase que dificulta a detecção por parte dos antivírus. Além disso, usa a linguagem de programação NIM, vista pela primeira vez em um trojan. A linguagem NIM vista no Coyote já havia sido registrada em ransomware e é capaz de operar em diferentes dispositivos com diversos sistemas operacionais, Windows, iOS, Android ou Linux. Por exemplo, é o que especialistas chamam de multimodal. Os desenvolvedores implantaram técnicas inéditas na criação do Coyote, o que fez desse vírus uma descoberta relevante em nível internacional, segundo a Kaspersky. Depois de instalado, o vírus monitora a atividade da vítima em sites bancários. O programa é capaz de capturar as letras tecladas pelo usuário, de mover o mouse e de configurar uma página falsa para roubar dados. Após roubar as informações bancárias, os criminosos podem realizar operações financeiras e desfalcar a conta de seus alvos ou executar compras no cartão de crédito. Para realizar a fraude sem que o dono do computador perceba, o Coyote bloqueia a tela da vítima e emite um comunicado falso de atualização do Windows. Sob a imagem falsa, ocorrem as transferências ilegais. A única solução para evitar o Coyote é desconfiar de e-mails de remetentes desconhecidos ou estranhos. Uma dica é conferir se o servidor @nome da empresa confere com o site original. Outra é ter versões atuais de antivírus instaladas. Cerca de 90% das detecções do novo vírus ocorreram no Brasil, segundo a Kaspersky. Embora tenha origem local, o programa invasor já foi detectado em outros países da América Latina. Os cybercriminosos brasileiros são referência global na programação de trojans bancários e os exportam. Há registros de vírus nacionais
até na Austrália. Só a Kaspersky registrou mais de 18 milhões de ataques por trojan bancários em 2023, quase o dobro do que era registrado em 2020. No resto do mundo, esse tipo de ataque tem perdido espaço ante a popularização de ransomwares, ataque que sequestram bancos de dados de grandes empresas para pedir altos resgates para devolver as informações. A inflação desacelerou em janeiro, fechou em 0,42% contra 0,56% de dezembro. No acumulado do ano, o IPCA ficou quase no teto admitido pelo Banco Central. O que não permitiu um resultado melhor foi o preço dos alimentos, que exerce forte influência no índice oficial do país. A batata, por exemplo, subiu 29%. O que ajudou a segurar a inflação no mês passado foi o item transportes. O preço das passagens aéreas, por exemplo, caiu 15%. Mas como nem todo mundo viaja de avião, o item pesa pouco no número fechado todo mês pelo IBGE. No mercado financeiro, os investidores repercutiram os novos dados de emprego nos Estados Unidos e pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, que veio acima do esperado. Falas de dirigentes do Banco Central norte-americano e a temporada de balanços corporativos também ficaram no radar. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,54%, cotado em R$ 4,99 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em forte queda, de 1,33% aos 128.217 pontos. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos brasileiros não consegue poupar ou investir seu dinheiro. Um dos motivos é a baixa renda do trabalhador. Poupar, investir, ter uma saúde financeira equilibrada são metas da maioria das pessoas. Mas uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, especialista em pesquisas de mercado, revelou que 61% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro para investimento ou poupança. De acordo com o Banco Central, a concessão de crédito desacelerou no ano passado, mas os índices de inadimplência sofreram uma leve alta, o que mostra que os brasileiros estão cada vez mais endividados. Para essa planejadora financeira, um dos motivos é a baixa remuneração do trabalhador. A gente pode encontrar várias respostas para isso e a principal que a gente precisa falar aqui é que se você for pegar os números, você vai entender que 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos, 35% ganham até 1 salário mínimo. Então, se a gente for entender em relação à renda, a gente pode já saber que para algumas pessoas os desafios são diferentes por conta de número de filhos, de responsabilidades familiares e tudo mais. Outras questões que colaboram para a dificuldade de uma pessoa adulta em poupar e investir é a ausência de educação financeira desde o período escolar, assim como a falta da participação da família em um sistema de aprendizado conjunto sobre finanças que fazem muita diferença para o futuro. O que a gente tem é uma carência de falar sobre esse assunto. Porque aí sim, cultural, é um tabu falar de dinheiro, pega mal perguntar para o colega como que ele cuida do dinheiro dele, saber quanto que ele ganha, enfim. E dentro das famílias também. Mas para além disso, eu vejo que há uma carência de sistematizar esse ensino. Porque já que nós não temos isso culturalmente implementado dentro das famílias, eu acredito que uma via importante é a gente conseguir trazer isso para o ensino nas escolas, ensino público e tudo mais. Porque hoje em dia o que a gente vê é que os adultos feitos que não tiveram isso quando crianças ou mesmo na vivência, precisam procurar recursos externos e aprender por conta própria. Seguir algumas orientações ajudam a esclarecer onde e quando serão os melhores investimentos, respeitando a individualidade de cada um, assim como os projetos de vida. Mais do que sair por aí desesperado procurando qual que é a melhor planilha ou o melhor aplicativo ou a modinha da vez, é você parar para entender quanto custa a sua vida. Sabe, entender de verdade quanto ela custa, para saber se aquela renda que você tem mensalmente, ela é suficiente para cobrir essas necessidades básicas. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de moradia, de transporte, de alimentação. Quanto custa tudo isso? Entendendo que o seu salário é suficiente para cobrir aquilo, tá lindo. Se está empatando, já está meio ruim. Agora, se está faltando, a gente precisa entrar com outro tipo de intervenção mais incisiva, mais direta, para conseguir fazer os ajustes. Mas a dica principal, assim, isso serve para todo mundo, tá? Quando você recebe,
você paga todas as suas contas fixas, você tira o dinheiro para investir e vive com o que sobrar. Para quem precisa de uma ajuda mais personalizada para gerenciar o seu dinheiro, a contratação de um consultor financeiro é uma boa opção. Esse profissional pode ajudar a descobrir áreas de investimento com mais segurança. Foi assim que Cristina conseguiu equilibrar as contas e mudar a realidade financeira. E a consultoria foi fundamental para que eu pudesse não só pagá-la, como pagar minhas contas de maneira mais inteligente e fazer uma reserva que agora já não é mais a de emergência. A gente começou fazendo uma reserva de emergência e depois, então, nós temos uma reserva de férias e nós temos uma reserva de contas que possibilitaram também fazer o pagamento de algumas contas agora no começo de ano à vista, né? E não tenha medo de olhar para o que você gasta e não tenha medo de procurar ajuda. E a seguir você vai ver que a Suprema Corte dos Estados Unidos começou a analisar se o ex-presidente Donald Trump poderá disputar as próximas eleições. E ainda, Israel não economizou artilharia e matou até crianças no ataque a Rafah, na faixa de Gaza. Em outubro deste ano, os moradores de todas as cidades brasileiras irão escolher quem será o prefeito nas novas eleições municipais. Mas muitas pessoas ainda precisam tirar o título de eleitor ou até mesmo fazer a regularização. E o prazo é curto. Quem ainda não tem o título de eleitor ou precisa regularizar o documento tem até o dia 8 de maio para resolver essas pendências com a Justiça Eleitoral. E a retirada do título ou até mesmo a regularização é extremamente importante, já que se o cidadão se encontra em uma dessas situações, ele terá dificuldades com outros documentos e serviços públicos. Não podem, por exemplo, tirar documentos como passaporte e carteira de identidade. Não pode também ingressar em universidade pública ou renovar matrícula em instituição de ensino superior, assumir cargos comissionados ou efetivos por aprovação em concurso público e até mesmo obter empréstimo em instituições públicas. Para conferir se o cadastro eleitoral está regularizado, o eleitor nem precisa sair de casa. O site do Tribunal Superior Eleitoral oferece esse serviço. Nele, basta clicar na aba Serviço Eleitoral e, na sequência, em Autoatendimento Eleitoral. Clicando em Título Eleitoral, uma série de serviços será disponibilizada. Entre eles, o comando Consultar Situação Eleitoral. Ao clicar no item, a página solicita o número do CPF e o título do eleitor. A pesquisa vai retornar com o resultado em segundos. O TSE comunica então se o título está regular ou irregular, informando se as obrigações eleitorais estão cumpridas, se a pessoa votou, justificou a ausência ou pagou a multa. Se o documento tiver sido cancelado, é preciso entrar no item Regularize seu título eleitoral cancelado. As eleições deste ano estão marcadas para o dia 6 de outubro. Um eventual segundo turno vai ocorrer no dia 27 do mesmo mês, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Serão escolhidos prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios do país. Atualmente, cerca de 156 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas. Agora, uma lembrança importante: em eleições municipais não há voto em trânsito, ou seja, quem está em uma cidade diferente de seu domicílio eleitoral não pode participar da votação e terá que justificar a ausência. Esse procedimento pode ser feito pelo e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral, pelo site do TSE ou em cartórios eleitorais. A Suprema Corte dos Estados Unidos iniciou hoje o julgamento que vai determinar se o ex-presidente Donald Trump poderá concorrer nas eleições presidenciais em novembro no país. Os juízes devem decidir se a decisão da Justiça do Colorado será ampliada e Trump continuará inelegível ou derrubada.
Na primeira sessão desta quinta-feira, os juízes ouviram argumentos contra e a favor da decisão do Colorado. A Justiça do Estado argumentou na ocasião que Donald Trump participou de um conflito no dia 6 de janeiro de 2021, quando milhares de pessoas invadiram o Capitólio em Washington. Os magistrados entenderam que Trump teria violado um artigo da 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos e, por isso, não poderia ser eleito. Em sua maioria conservadora, eles se mostraram inclinados a apoiar o ex-presidente, de acordo com as agências de notícias norte-americanas. O presidente do tribunal disse que, caso a decisão do Colorado seja mantida, outros estados prosseguirão com seus próprios procedimentos de desqualificação para democratas ou republicanos. Já a defesa de Trump argumenta que o trecho da Constituição, em tese, não se aplica a presidentes. Enquanto a Suprema Corte considera sua inelegibilidade, Donald Trump fez uma declaração fora de sua casa em Mar-a-Lago e afirmou que espera que a democracia do país continue, porque o momento é difícil. Em 2021, quando ainda era presidente, Trump discursou para uma multidão em Washington que pouco depois invadiu o prédio do Congresso dos Estados Unidos. O governo do Paquistão fechou as fronteiras e suspendeu os serviços de internet no dia em que os eleitores foram às urnas. Eles vão escolher o novo parlamento, responsável pela eleição do novo primeiro-ministro do país. A decisão foi tomada para tentar garantir a tranquilidade da votação, um dia depois de um ataque assumido pelo grupo terrorista Estado Islâmico provocar 26 mortes. A Assembleia Popular Suprema da Coreia do Norte suspendeu todos os acordos de cooperação econômica com os vinhos do Sul. A medida tomada por determinação do presidente Kim Jong-un atinge principalmente leis que permitiam o intercâmbio turístico. Uma lei deveria regulamentar as excursões ao Monte Humgang, que fica ao lado norte, mas foram suspensas em 2008. Com a decisão da Assembleia, não haverá retomada das visitas e a Coreia do Sul passou a ser considerada um inimigo de guerra. As forças israelenses intensificaram os bombardeios na cidade de Rafah, onde mais da metade da população de Gaza está abrigada. A ação aconteceu após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitar uma proposta para acabar com a guerra no Oriente Médio. Na manhã desta quinta-feira, aviões israelenses bombardearam áreas da cidade e deixaram diversas pessoas mortas em pelo menos 2 residências. Além disso, tanques de combate também bombardearam algumas áreas, o que aumentou os temores dos moradores sobre um ataque terrestre na cidade que abriga diversas pessoas que tiveram que deixar suas casas. As agências de ajuda humanitária alertaram para uma catástrofe humanitária se Israel levar adiante sua ameaça de entrar em Rafah, uma das últimas áreas remanescentes da faixa de Gaza, para a qual suas tropas não se deslocaram durante a ofensiva terrestre. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que um aumento da batalha na região aumentaria o que já é um pesadelo humanitário com consequências regionais incalculáveis. Israel disse que toma medidas para evitar vítimas civis e acusa os militantes do Hamas de se esconderem entre os civis, inclusive em abrigos de escolas e hospitais, o que leva a mais mortes de civis. O episódio aconteceu após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitar um acordo de cessar-fogo proposto pelo Hamas. O premier classificou a proposta como ilusória e disse que continuará lutando para que em alguns meses seu país saia vitorioso da guerra. Apesar da rejeição de Israel à proposta do Hamas, mais conversações estão planejadas. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em sua 5ª viagem à região desde o início da guerra, disse que vê espaço para mais negociações. Em uma coletiva de imprensa realizada em Tel Aviv na quarta-feira, Blinken afirmou que os elementos da proposta apresentada pelo Hamas continham pontos não obrigatórios claros. Porém, na visão dele, o acordo foi bom para prosseguir com as negociações e ver que é possível chegar a um acordo. E a seguir, o mundo fechou o mês de janeiro com mais um recorde de temperatura. E ainda, uma receita para idosos recuperarem a intensidade da juventude pode estar em um simples jogo de tênis.
O primeiro mês do ano bateu recorde histórico de calor. Janeiro teve a temperatura média global mais alta já registrada para o mês. Segundo dados do Observatório Climático Europeu Copérnicos, a temperatura média mundial em janeiro foi de 13,14 graus Celsius, 0,12 grau a mais do que a maior temperatura registrada em um mês de janeiro até então, no ano de 2020. O observatório usa medições de estações meteorológicas, satélites, aeronaves e navios para analisar o clima global, com registros diários de temperatura que datam até 1940. De acordo com a avaliação do Copérnicos, o ano de 2023 foi o mais quente em 125 mil anos, sob efeito do El Niño. E as temperaturas seguem elevadas. Pela 8ª vez consecutiva, o mundo bateu recorde mensal de calor em janeiro. Mas a variação de temperatura em relação à média no mês passado, chamada de anomalia de temperatura global, foi menor do que nos últimos 6 meses de 2023. Em janeiro, as temperaturas ficaram acima da média na Ásia Central, Oriente Médio, Noroeste da África e Leste do Canadá. Já no oeste daquele país, centro dos Estados Unidos e na maior parte da Sibéria Oriental, os termômetros ficaram abaixo da média. Nos países nórdicos da Europa, as temperaturas ficaram abaixo da média dos últimos 30 anos. Já o sul do continente europeu registrou índices acima da média. Especialistas do observatório alertam que a única maneira de impedir o aumento das temperaturas globais é reduzir as emissões de gases do efeito estufa o quanto antes. A Organização Meteorológica Mundial, vinculada à ONU, afirmou que a tendência de aquecimento do ano passado segue em 2024, ainda sob efeito do El Niño. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos endureceu os limites permitidos de partículas industriais finas, uma das formas mais comuns e mortais de poluição do ar, pela primeira vez em uma década. Os grupos empresariais imediatamente se opuseram, dizendo que a nova regulamentação poderia aumentar os custos e prejudicar os empregos na indústria em todo o país. As organizações de saúde pública afirmaram que as regras de poluição salvariam vidas e fortaleceriam a economia, reduzindo as hospitalizações e os dias de trabalhos perdidos. O material particulado fino, que pode incluir fuligem, pode vir de fábricas, usinas de energia e outras instalações industriais. Ele pode penetrar nos pulmões e na corrente sanguínea, e tem sido associado a efeitos graves à saúde, como a asma e doenças cardíacas e pulmonares. A exposição de longo prazo tem sido associada a mortes prematuras. A nova regra reduz o padrão anual de material particulado fino para 9 microgramas por metro cúbico de ar, em comparação com o padrão atual de 12 microgramas. Nos próximos 2 anos, a EPA usará a amostragem de ar para identificar áreas que não atendem o novo padrão. Os estados terão então 18 meses para desenvolver planos de conformidade para essas áreas. Até 2032, qualquer área que exceder o novo padrão poderá sofrer penalidades. A Câmara dos Estados Unidos estimou que, de acordo com a regulamentação mais rígida, 569 condados estariam fora de conformidade. As autoridades da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos disseram que, segundo suas contas, apenas 59 condados poderiam exceder o novo padrão. E a maioria deve ficar dentro da faixa aceitável dentro de alguns anos, afirmaram, alegando que outras regulamentações propostas que regem as emissões de escapamento de automóvel e usinas de energia também reduziriam o material particulado fino. A lei exige que a EPA analise os dados científicos mais recentes e considere a atualização do padrão PM2.5 a cada 5 anos, embora ele não tenha sido endurecido desde 2012,
durante o governo do ex-presidente americano Barack Obama. Durante seu mandato, o ex-presidente Donald Trump também realizou uma revisão, mas que acabou não sendo aplicada. Em uma avaliação científica preliminar de 457 páginas sobre os riscos associados à manutenção ou ao fortalecimento da regra de poluição por fuligem fina, os cientistas de carreira da EPA afirmaram que cerca de 45 mil mortes por ano estavam ligadas ao PM2.5. Os cientistas escreveram que se a regra fosse reforçada para 9 microgramas por metro cúbico, as mortes anuais cairiam em cerca de 27%, ou 12.150 pessoas por ano. Após a publicação desse relatório, vários setores, incluindo empresas de petróleo e carvão, montadoras de automóveis e fabricantes de produtos químicos, pediram ao governo Trump que desconsiderasse as descobertas e ele se recusou a fazer qualquer alteração. Foi confirmada a primeira morte causada pela dengue na cidade de São Paulo este ano. Agora o estado tem 6 casos de óbitos. Em todo o país, o Ministério da Saúde já confirmou quase 400 mil casos suspeitos da doença, com 54 mortes confirmadas e 27 em análise. O número de casos de dengue não param de subir no Brasil e junto também sobe a procura por testes capazes de diagnosticar a doença. Para isso, existem 3 tipos diferentes de exame e a escolha dependerá apenas dos sintomas e do momento da infecção. O surto da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti está preocupando as autoridades. De acordo com o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, o número de casos prováveis já se aproxima de 400 mil neste ano, além de 40 mortes confirmadas. A preocupação também subiu. O número de exames de dengue realizados na rede privada aumentou em 100% quando comparado a primeira semana do ano com a última do mês passado. Nas farmácias também subiu. A procura por testes rápidos da doença teve um aumento de 650% entre novembro do ano passado e o primeiro mês desse ano. No Brasil, estão disponíveis 3 tipos de diagnósticos da doença: o antígeno NS1, sorologia e RT-PCR. Cada um é aplicado em momentos diferentes da evolução da dengue. O NS1 é recomendado para os 5 primeiros dias de infecção, logo quando o vírus está começando a se replicar no organismo. Para ser feito, será necessária uma picada no dedo, justamente para realizar uma coleta de sangue. O prazo para o resultado vai depender muito do local em que o exame foi feito. Nas farmácias e unidades de saúde, ele sai entre 15 e 30 minutos. Já em laboratórios, pode levar 1 a 2 horas. Se os sintomas já tiverem ultrapassado os 5 dias, o recomendado é fazer a sorologia. Ela vai analisar os anticorpos produzidos pelo sistema imunológico em resposta à infecção. Esse vai acontecer da mesma forma, através de uma picada no dedo para realizar a coleta de sangue. O tempo para entrega de resultados é o mesmo. Porém, este teste identifica se a doença está acontecendo ou se a pessoa teve o contato com o vírus no passado. Já o RT-PCR é semelhante ao NS1. O método e o período para realizar o teste é o mesmo. A única diferença é que ele só poderá ser realizado em laboratórios. Passou de 20 milhões o número de idosos no Brasil, cenário que faz a busca por uma melhor qualidade de vida subir ainda mais. Mas uma descoberta inusitada poderá levar a população mais velha de volta à juventude. A receita é fácil: 2 raquetes, uma rede e uma bolinha. Pronto, a saúde dos idosos continuará firme e a todo vapor. Muito mais do que se imagina. A descoberta foi feita por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde da PUC do Paraná. O objetivo inicial era encontrar atividades que os idosos poderiam praticar e prevenir possíveis acidentes. O tênis foi o escolhido. Foi analisado se os movimentos envolvidos na prática poderiam contribuir para uma melhora do equilíbrio daqueles que praticavam o esporte. Os especialistas compararam os idosos com os jovens saudáveis. Os resultados foram parecidos, mas uma diferença foi notada. Os jovens reagiram apenas ao impulso de desequilíbrio. Já os idosos desenvolveram uma nova estratégia motora para manter a postura, ativando a musculatura com maior intensidade antes da tentativa de perda do equilíbrio.
Para isso, foi medido o tempo de reação dos músculos e dos movimentos dos participantes por meio de sensores capazes de monitorar a atividade elétrica de partes específicas do corpo. O resultado foi animador. Os idosos que praticavam o esporte adaptavam suas respostas para manter o equilíbrio. Além disso, foi comprovado que a atividade física pode ser uma forma eficaz de manter a juventude e melhorar a estabilidade justamente daqueles que mais precisam. A emoção de quem está investigando um mundo novo a cerca de 100 metros de profundidade é parcialmente abalada pela preocupação com o planeta. Se a vida marinha lá embaixo é mais rica do que se imaginava décadas atrás, as evidências da poluição humana e das mudanças climáticas globais saltam aos olhos dos cientistas que ampliam o conhecimento sobre as zonas mais profundas dos oceanos. O sol é forte no Caribe, às margens da ilha francesa de Guadalupe. Em ação, a terceira etapa das meticulosas expedições Deep Life do projeto Under the Pole, programas do âmbito da iniciativa Planeta Perpétuo. Um grupo de mergulhadores liderado pelo brasileiro Luiz Rocha passou mais de 1 hora estudando as espécies de peixes dos corais profundos da região caribenha. A volta à superfície, onde está ancorado o veleiro O Porquê, é feita por etapas, para que o sangue humano não fique repleto de bolhas, como se fosse um refrigerante dentro de uma garrafa aberta abruptamente, o que pode causar embolias. A descompressão em mergulhos profundos é um processo que exige rigor. Por isso, quando chegam próximo da superfície, os mergulhadores precisam ficar uns bons minutos em ritmo de espera, a uns 10 a 20 metros de profundidade. O tempo exato varia de acordo com a duração do mergulho, para equalizar a pressão sobre os seus corpos. É uma questão de sobrevivência e de paciência. O cientista é um dos principais mergulhadores de águas profundas do mundo. Várias das outras expedições que ele faz atualmente com a sua equipe americana são financiadas com o prêmio Rolex de empreendedorismo que ele ganhou em 2021. A empresa suíça, que desde sua origem atua em questões ambientais, também é a financiadora da iniciativa Planeta Perpétuo. As primeiras investigações subaquáticas de Rocha, hoje ictiologista da Academia de Ciências da Califórnia, foram ainda no Brasil, entre o fim dos anos de 1980 e início da década de 1990. A luz solar nessas profundidades já não brilha mais. E até por isso, se tem uma discussão acadêmica sobre se os corais mais profundos estão também sendo afetados pelo processo de branqueamento, tanto quanto os que ficam mais perto da luz do sol. Muitas pesquisas em andamento se debruçam sobre isso. As expedições do programa Deep Life passaram pela Noruega e pelas Ilhas Canárias antes de chegarem ao Caribe. A viabilidade logística dessa gigantesca investigação oceanográfica, que ainda vai durar até 2030, passa pelos exploradores do projeto Under the Pole, e o próximo destino deles deve ser a Austrália. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.